Bom dia, boa tarde e boa noite. Como a gente já sabe, aqui é um canal sem enrolação, então já roda essa vinheta e bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um organismo chamado de vírus. Para uns é um ser vivo, para outros não é um ser vivo, é morto-vivo. Os vírus, eles são agentes infecciosos, ou seja, eles vão infectar uma célula e eles são acelulares, ou seja, eles não apresentam organização celular. Célula. Por isso, uns dizem que é ser vivo, outros dizem que não é ser vivo, fica essa briga. Cientistas. Eles não apresentam um metabolismo próprio. Ou seja, metabolismo é responsável por funções energéticas, estruturais. Então, eles vão precisar disso de uma célula hospedeira. Então, os vírus, para eles se reproduzirem, eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira. Quais são as células hospedeiras desse vírus? Tanto a célula animal, a célula vegetal, da bactéria, do fungo e do protozoário. Então, os vírus infectam, pode ser todo tipo de célula. Então, eles, por causa disso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, pois eles precisam infectar outros seres para se reproduzirem, ou seja, estarem dentro de outra célula. Isso é o básico sobre o vírus. Agora a gente vai para o próximo tópico. Agora a gente vai falar sobre a estrutura viral. Ou seja, os vírus são compostos por ácidos nucleicos, DNA ou RNA, que é o seu material genético. DNA ou RNA. Esse genoma ele está envolvido por um capsídeo. O que é esse capsídeo? É uma estrutura proteica de proteína que está envolvendo esse material genético, DNA ou RNA, são os ácidos nucleicos. E fora isso, alguns vírus, eles têm ainda um envelope. Então, o que seria esse envelope? Ele só está presente em vírus de formato esférico. Esse envelope, ele, além de ser uma segunda proteção que vai proteger o capsídeo, ele se liga às células hospedeiras. Ou seja, ele é até formado por uma porção da membrana plástica da célula hospedeira. Então, os vírus, eles têm diferentes formatos geométricos, como a esférica e a cilíndrica, que é RNA, e a icosaédrica e a poliédrica, DNA. Então, todos são variados e o único que é envelopado, que tem envelope, é o formato esférico. Os outros são classificados como não envelopados. Próximo tópico. Agora, a gente vai falar sobre a reprodução dos vírus. Os vírus, eles possuem apenas uma pequena parte da maquinaria necessária para se replicarem. Portanto, eles precisam da via metabólica, das suas células hospedeiras. Ou seja, para poderem se reproduzir, a exemplo das enzimas necessárias para a sintetização de proteínas, a sintetização de ribossomos, RNA transportador, RNA mensageiro e ATP, adenosina trisfosfato, que é a energia, tudo necessário para a sua duplicação, a sua reprodução. Isso pode ocorrer de duas formas, ciclo lítico e ciclo lisogênico. A gente vai falar sobre uma representação na célula da bactéria, que é uma célula hospedeira dos vírus. Então, no ciclo lítico, o vírus, o bacteriófago, ele vai se apoderar dessa célula, vai utilizar todos os seus recursos para produzir inúmeros fagos. E esses inúmeros fagos vão se duplicando até formar um processo chamado de lise, onde a célula vai estourar, vai ocorrer a morte celular e vão ser liberados inúmeros vírus. Só que no ciclo lisogênico, o vírus, o agora chamado de prófago, ele chega na célula da bactéria, insere o seu material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, que vai se juntar com o material genético da bactéria, bacteriana, e assim
quando a célula da bactéria for se duplicando, fazendo mitose e mitose se duplicando, ela vai também estar duplicando o material genético viral, porque ele está ligado ao seu cromossomo. Então vão ser várias células infectadas. Então isso foi o ciclo isogênico, ciclo lítico, mas pode ocorrer o quê? Ele começa esse ciclo isogênico e ocorrer uma alternância, ele se desprender e iniciar um ciclo lítico. Então vamos para o próximo tópico. Por último, a gente vai falar sobre doenças virais. Então, uma doença viral ela é o seguinte: o vírus, quando está parasitando a sua célula hospedeira, ele vai causar reações. Essas reações vão levar a sintomas que vão caracterizar a doença viral, que toda doença causada por vírus vai ser referida a uma virose. Ela pode ser branda, ou seja, leve, ou ela pode ser séria e levar até a morte. E um ponto para a gente destacar aqui nesse vídeo é que antibióticos não têm efeito sobre doenças virais. Então, antibióticos não vão resolver o problema de uma virose, porque os tratamentos são variados. Então, esse é um tópico importante para a gente saber sobre os vírus. A gente também tem que saber um exemplo do HIV. O HIV, ele é o vírus que vai causar a doença viral, que é a virose, porque foi causada por um vírus. Então, o HIV é o vírus, a AIDS é doença viral, assim mesmo como a chikungunya é uma doença viral, a febre amarela é uma doença viral, todas são causadas por um vírus. Então, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário que você quer que eu ajeite nesse vídeo, se eu falo mais devagar, e dê opiniões e até o próximo vídeo. Tchau!